Jim Hunkandel olhou para Bubari Gaston, que já estava se entupindo de comida como se estivesse morrendo de fome, e relembrou em silêncio o que sabia. Bubari Gaston, 13 anos, plebeu, e depois desse período de treinamento, ele seria destituído do status de cadete e jogado para fora, sem conseguir continuar no programa. Jim Hunkandel olhou para Bubari Gaston e perguntou, tá bom? Bubari virou a cabeça na mesma hora na direção de Jim, surpreso por ter sido abordado de forma tão direta. Sim, respondeu Bubari, quase como se estivesse esperando por essa pergunta. Jim Hunkandel se levantou um pouco do assento enquanto Bubari continuava às pressas. Eu sou sempre grato à família Hunkandel. Graças a eles, eu posso comer uma carne maravilhosa assim. E também sou grato ao jovem mestre, que sempre divide a carne dele comigo. Antes que Bubari Gaston continuasse falando, Jim Hunkandel o cortou com uma expressão cansada. Chega, chega. Para por aí. Você falou exatamente a mesma coisa ontem também. Decorou esse discurso. Bubari coçou a cabeça e soltou uma risada sem graça, envergonhada. Bubari Gaston, você precisa aprender a se portar com um pouco mais de maturidade, disse Jim Hunkandel. A verdade é que, se você continuar tagarelando assim o tempo todo, as pessoas só vão te desprezar ainda mais. Bubari não pareceu convencido com essas palavras. Isso é mesmo verdade? Ele perguntou. Jim Hunkandel fixou nele um olhar sério e firme e respondeu, sim, fique ereto. Erga a cabeça. Tenha confiança no fato de que você é um cadete da guarda de Hunkandel. Bubari hesitou antes de responder. Mas minhas notas são terríveis. Eu nem consigo alcançar uma estrela. Ao ouvir isso, Bubari abaixou os ombros, derrotado. Era verdade que se tornar um cadete sob a família Hunkandel nunca foi algo fácil. Ainda assim, por piores que fossem as notas dele, ele estava muito à frente da maioria dos outros garotos de 13 anos que viviam fora da esfera da família. Entendeu? Perguntou Jim Hunkandel. Bubari assentiu rapidamente. Sim. Então Jim observou Bubari voltar a comer com total foco e pensou consigo mesmo, a personalidade dele é inocente demais. Não seria exagero dizer que é justamente essa inocência que faz dele um alvo fácil. Mas aí outro pensamento veio em seguida. Como alguém tão inofensivo, alguém que parecia tão simples e indefeso, depois se tornaria discípulo de um espadachim completamente diferente e acabaria virando o cão fiel do Império, caminhando pela estrada sangrenta de um assassino impiedoso. Quando Jim Hunkandel ouviu pela primeira vez que Bubari Gaston havia se tornado um guarda real, ele ficou genuinamente chocado com a notícia. E quando depois soube que Bubari Gaston tinha tirado a própria vida, a dor foi ainda mais forte. Se eu tivesse abandonado ele naquela época. Jim Hunkandel usou o garfo para empurrar um pedaço de carne da própria bandeja para o prato de Bubari Gaston. Bubari se assustou. Jovem mestre, mas Jim não deixou que ele continuasse. Eu não tô com tanta fome. Come isso por mim. No momento em que ouviu isso, o rosto de Bubari Gaston se iluminou de pura alegria. Jovem mestre! Jim Hunkandel olhou para a expressão inocente do garoto e pensou com firmeza, eu preciso fazer com que você não seja expulso desta vez. Uma vida inteira sofrendo para depois morrer de forma miserável já é mais do que suficiente. Depois do almoço, Jim Hunkandel caminhou sozinho pelo corredor do palácio, sem pressa, organizando os pensamentos em silêncio. A liberação de energia das sombras está em 2 estrelas. O mana está em 4 estrelas. A espada também está em 2 estrelas. Tá evoluindo bem. Se eu continuar melhorando nesse ritmo, devo conseguir alcançar a esgrima de 3 estrelas em 2 anos. Mas antes disso, a cena mudou, e agora Jim Hunkandel estava diante de Luna Hunkandel. Eles estavam se preparando para o treino do dia. Luna Hunkandel fechou os olhos, com uma presença calma, mas imponente, e falou numa voz suave e digna. Meu adorável irmãozinho. O treino de hoje será igual ao de ontem na forma, mas a maneira como você deve se defender precisa ser diferente. Jim Hunkandel abaixou levemente a cabeça e respondeu, entendi, irmã mais velha. Luna Hunkandel começou a guiá-la na mesma hora.
Irmãozinho, use o olho da mente. Não tente ver com a visão comum. Em vez disso, veja com o olho da mente. Por fora, Jin Hunkandel parecia estar seguindo com sinceridade cada palavra de Luna. Mas, no fundo, ele não conseguia esconder o quanto estava desconfiado desse treino estranho. Então eu realmente tenho que passar por um treino desse tipo, uma coisa da qual eu nunca nem ouvi falar antes, pensou Jin Hunkandel, sem conseguir entender direito aquilo. Luna Hunkandel continuou, olhe com os olhos da sua alma. Para alguém que vive para afiar a lâmina, possuir o olho da alma importa mais do que qualquer outra coisa. De novo e de novo, Luna o lembrava, não abra os olhos. Jin Hunkandel obedecia exatamente como ela mandava, mas, mesmo assim, seus pensamentos continuavam vagando em confusão. O olho da mente, esse é um domínio que normalmente só é alcançado por cavaleiros acima de 7 estrelas. E mesmo assim ela está tentando ensinar isso a alguém como eu, que está só em 2 estrelas. Além disso, o jeito normal de despertar o olho da mente exige aura, mas eu nem posso usar aura durante esse treino. Não é de se estranhar que eu não consiga entender. Jin Hunkandel apertou o cabo da espada e se firmou. Não, eu escolhi confiar na minha irmã. Ela deve ter um motivo para isso. Foque no treino. Mesmo que eu não entenda agora, eu acredito que um dia vou entender. Depois do que pareceu muito tempo, o treino finalmente chegou ao fim. Deixando de lado a frieza severa que mostrava durante a prática, Luna Hunkandel falou com um incentivo gentil. Você foi bem de novo hoje, Jin. Jin tocou timidamente a nuca e respondeu, obrigado, Luna. Enquanto observava ele, Luna recordou como Jin havia se comportado durante toda a sessão e pensou consigo mesma, exatamente como eu esperava. Eu sabia que ele iria bem, mas ele ainda supera o que eu imaginei. O foco e a memória dele são excepcionais, especialmente para um mero cavaleiro de 2 estrelas. Com um talento como o seu, eu tenho certeza de que você vai entender isso mais cedo do que qualquer um imagina. Em apenas alguns anos. Luna Hunkandel observou as costas de Jin Hunkandel se afastando com olhos quentes e afetuosos. Continue ficando mais forte, meu irmãozinho, Jin. A cena mudou de novo para o campo de treino dos cadetes. Garan estava diante de Jin Hunkandel e o saudou formalmente. Bem-vindo, jovem mestre. Os cadetes reunidos abaixo pareciam extremamente tensos, e havia um bom motivo para isso. Garan se virou para as fileiras bem alinhadas e falou com uma voz severa e cortante, este duelo vai representar uma grande parte da nota final de vocês. Uma pontuação alta aqui pode virar um atalho para ser escolhido como cavaleiro da guarda. Então sim, tenho certeza de que todos vocês estão nervosos hoje. Depois de dizer isso, Garan se virou de volta para Jin Hunkandel e acrescentou em um tom mais baixo, hoje também é um dia importante para você, jovem mestre. Jin Hunkandel olhou para ele com uma expressão levemente confusa. Garan continuou, Lady Rosa Hunkandel disse que, se você derrotar 10 oponentes de rank mais alto hoje, vai poder entrar no grupo de treino intermediário no começo do ano que vem. Jin respondeu friamente, então foi isso que a mãe disse. Nesse caso, é uma boa notícia. Depois disso, Jin Hunkandel voltou a olhar para os cadetes reunidos e os observou em silêncio. Naquele momento, ele percebeu Bubari Gaston tremendo de novo. Bubari já estava recaindo no mesmo estado nervoso e lamentável de antes. Ver Bubari Gaston tão assustado e patético fez Jin Hunkandel soltar um suspiro baixo. Vou garantir que ele não seja expulso, mas ele realmente precisa aprender a se manter com mais confiança. A voz estrondosa de Gar ecoou pelo campo e puxou a atenção dos cadetes de volta na mesma hora. Hoje, cada um de vocês vai lutar 3 vezes, e o oponente vai mudar a cada rodada. Depois disso, os 10 melhores vencedores vão enfrentar o jovem mestre Jin Hunkandel 1 contra 1. Assim que Garan terminou, os cadetes gritaram juntos, sim, instrutor. Os duelos entre os cadetes começaram imediatamente. Jin Hunkandel ficou fora das lutas, observando de perto, medindo cada lutador e avaliando com calma o nível geral de habilidade deles. Nada mal, pensou ele. Eles não viraram cadetes aqui à toa. Até entre os mais fracos, ainda existe uma base sólida.
Depois de formar todas as duplas, Gaara olhou para os poucos que restavam e deu uma ordem seca. Certo. Aqueles que não foram selecionados, recuem e voltem para seus lugares. Sim, senhor, responderam eles. Então Gaara se virou para Jin Hunkandel e disse, prepare-se, jovem mestre. Jin Hunkandel respondeu no seu tom frio e firme de sempre, tudo bem. Então, sem desperdiçar um único movimento, ele começou a derrotar os oponentes um após o outro com uma facilidade esmagadora e uma consistência assustadora. 10. Eu fico mais forte quando consigo lutar no nível de 8, então tudo o que preciso fazer é derrotar mais 2 do jeito certo e encerrar isso de forma limpa. E, para isso, a pessoa que eu mais preciso observar é antes que Jin Hunkandel terminasse o pensamento, a voz alta de Gaara o interrompeu na hora. Próximo. Prepare-se. Uma garota de cabelo rosa comprido deu um passo à frente devagar, segurando a espada de madeira com tanta força que os nós dos dedos quase endureceram. O rosto dela estava calmo, orgulhoso e cheio de confiança enquanto se aproximava de Jin Hunkandel. Conto com você, jovem mestre. Essa garota era Mesa Milcano, uma cavaleira de classe regular de nível intermediário da guarda de Hunkandel. Jin olhou para ela em silêncio. Mesa Milcano era uma garota nobre, no futuro, depois de passar por todo o processo interno, se tornaria uma verdadeira cavaleira da guarda. Mesa ergueu a espada numa postura limpa de combate, com os olhos afiados e queimando de determinação. Hoje, aconteça o que acontecer, eu vou derrotar você. Jin Hunkandel achou a confiança feroz de Mesa um pouco engraçada. De todas as lutas desse teste, esse duelo com Mesa era o mais importante. Pensando nisso, Jin deixou um leve sorriso surgir no canto dos lábios. Tudo bem, ele disse em voz baixa. Estou ansioso por isso. No instante em que essas palavras saíram da boca dele, os dois avançaram um contra o outro sem a menor hesitação. A força por trás de cada golpe era impressionante. Mesmo usando apenas espadas de madeira, o peso e a velocidade dos ataques faziam cada choque explodir em clarões cortantes, como se faíscas estivessem saltando do próprio aço. Observando de perto os movimentos de Mesa, Jin Hunkandel pensou consigo mesmo, Mesa ficou mais forte do que antes. Mesmo assim, ela não ficou tão forte a ponto de eu não conseguir vencê-la. O verdadeiro problema é o que vem depois disso. Eu ainda preciso derrotar mais 8 pessoas depois da Mesa. Pensando nisso, Jin começou a golpear repetidamente a espada de Mesa num ritmo constante, o que logo a deixou visivelmente confusa. Por que ele está usando só ataques tão simples depois de já ter mostrado tanta habilidade? Pensou Mesa, franzindo as sobrancelhas. Ele com certeza está fazendo isso de propósito. Mas por que lutaria desse jeito? A espada nas mãos de Mesa tremeu levemente de raiva. Enquanto observava o rosto calmo de Jin Hunkandel e o padrão estranho dos ataques dele, uma suspeita afiada começou a se formar na mente dela. Não pode ser. Será que ele está me desprezando? No momento em que esse pensamento a atingiu, outro ainda mais amargo veio logo em seguida. Hoje eu também não consigo vencê-lo. Ao perceber isso, Mesa apertou a espada com as 2 mãos e gritou com uma determinação forçada, tudo bem então, jovem mestre. Vamos fazer isso direito. Movida pela frustração e pelo orgulho, Mesa balançou a espada contra Jin Hunkandel de novo, e cada golpe vinha mais pesado, mais rápido e mais carregado de emoção que o anterior. Os cadetes que assistiam das laterais ficaram sem palavras. A intensidade absurda do duelo diante deles foi suficiente para deixar todo mundo olhando em silêncio, completamente chocado. A troca de golpes entre Jin Hunkandel e Mesa ficou ainda mais violenta conforme continuava. Cada choque carregava mais força do que o anterior, e o desgaste da batalha estava ficando cada vez mais visível. Mesa tentou se firmar por dentro. Eu não vou mais ser empurrada para trás. Não dessa vez. Eu não posso desmoronar na frente dele de novo. Desta vez, eu vou superar o jovem mestre. Reunindo toda a força num único movimento decisivo, Mesa saltou alto e desceu um golpe poderoso na direção da espada de Jin Hunkandel. Mas o que aconteceu em seguida foi muito além de qualquer coisa que Mesa pudesse imaginar.
Jin Hunkandel bloqueou o ataque dela com uma facilidade chocante, como se o golpe com toda a força dela não significasse quase nada para ele. E não só isso, o contra-ataque dele partiu a espada de madeira de mesa limpa ao meio, fazendo a ponta quebrada girar no ar sem rumo. Mesa ficou olhando em branco para a espada quebrada na mão, completamente desnorteada, e por um momento não conseguiu fazer nada além de ficar parada no mesmo lugar. Como? Antes que Mesa conseguisse ao menos reagir, Jin Hunkandel já tinha avançado e apontado a espada direto para a garganta dela. A luta acabou, Mesa Milcano. Então Jin Hunkandel guardou a espada e disse numa voz fria e indiferente, no fim das contas, foi inútil mesmo. Mesa abaixou os olhos para os restos quebrados da espada e tentou entender o que tinha acontecido. Eu não acredito nisso. Ele continuou acertando exatamente o mesmo ponto da minha espada várias e várias vezes. Nossa resistência e nossa força eram parecidas, mas eu perdi em precisão e em fôlego. Isso é mesmo possível? Ainda assim, afinal de contas, ele é um filho da família Hunkandel. Mesa deu um passo mais perto de Jin Hunkandel e falou com firme determinação. Jovem mestre, vou me dedicar totalmente ao treinamento, e na próxima vez eu vou derrotar você com certeza. Mesmo enquanto dizia isso, repetia a mesma promessa para si mesma. Eu não posso continuar perdendo assim. Jin Hunkandel pensou consigo mesmo que tudo estava saindo exatamente como planejado. No meu estado atual, enfrentar 10 cadetes intermediários de frente, sem estratégia, seria extremamente difícil. Mesmo que eu tenha derrotado Mesa de forma impressionante, o que importa mais é o mal-entendido que eu plantei. Agora eles vão achar que vão perder feio se tentarem me desafiar de frente. Como a mentalidade dos cadetes já tinha ficado instável depois de assistir aquele duelo, Jin Hunkandel conseguiu derrotar os oponentes restantes depois de Mesa com muito mais facilidade do que antes. Olhando para o último oponente caído, Jin Hunkandel pensou com calma, agora são 10. Ainda bem que tudo saiu exatamente do jeito que eu queria. Garan caminhou até Jin Hunkandel com uma aprovação clara nos olhos e disse, muito bem, jovem mestre. Com esse resultado, no ano que vem você vai poder treinar sob um verdadeiro espadachim de Hunkandel no grupo intermediário. Deixe-me parabenizá-lo adiantado. Jin Hunkandel fez um leve aceno de cabeça e respondeu, continuarei sob seus cuidados até lá. Garan olhou para Jin Hunkandel por um instante e depois disse, já está quase na hora do almoço. Terminamos o treino da manhã. Ao ouvir isso, Jin hesitou em vez de se mover. Quanto tempo ainda temos? Perguntou Jin Hunkandel. Garan, um pouco confuso, respondeu, uns 10 minutos, eu diria. Por que pergunta? Jin respondeu friamente, porque ainda falta mais uma pessoa para eu enfrentar. Garan franziu levemente a testa, confuso. Quem? Sem responder na mesma hora, Jin Hunkandel foi até o suporte e pegou a espada mais uma vez. Então ele limpou a garganta e gritou pelo campo de treino, Bubari Gaston. Bubari, que estava parado rígido entre os outros, deu um pulo de susto ao ouvir Jin chamar seu nome e gaguejou, jovem mestre, Jin disse em voz baixa e firme, venha para frente. Vamos lutar. Bubari Gaston congelou e hesitou, abrindo e fechando a boca sem conseguir dizer nada. Antes que ele terminasse, Jin Hunkandel o interrompeu bruscamente. Bubari Gaston, por favor. Jin apontou a espada direto para ele. Você não vai sobreviver em Hunkandel desse jeito. Venha para a frente. Suba aqui e lute comigo. Eu vou derrotar você. Seus passos pesados se arrastaram para frente com grande esforço. O peso que o fazia ficar lento claramente não vinha da armadura no corpo, mas do medo e da pressão esmagando o coração dele. Profundamente abatido, Bubari Gaston arrastou a espada de madeira enquanto avançava na direção de Jin Hunkandel. Atrás dele, incontáveis olhares estavam fixos nas suas costas, e cada olhar parecia mais um peso. Jin, por outro lado, esperava ali com uma presença calma e imponente. Depois de um curto tempo, Bubari chegou ao seu lugar e ergueu devagar a espada numa postura de combate. Mesmo assim, o corpo inteiro dele ainda tremia. Por que o jovem mestre me escolheu? Pensou em pânico. Será porque eu sou fraco,
Então ele pode me usar para aprimorar a habilidade de combate dele? Ao ver a expressão assustada e confusa de Bubari Gaston, Jin Hunkandel falou com um rosto tão sem emoção que parecia quase frio. Bubari Gaston. No momento em que ouviu o nome, Bubari se endireitou de um jeito tão repentino que até o cabelo loiro bagunçado pareceu saltar para o alto. Esse sim, jovem mestre, ele gritou. A reação exagerada e nervosa fez os cadetes atrás dele caírem na gargalhada em tom de deboche. A voz de Jin carregava preocupação, mas também um leve tom de zombaria quando ele disse: acabei de lutar contra 10 pessoas, então estou cansado. Mas você é diferente. Você parece perfeitamente bem, mesmo assim, eu ainda sou mais forte que você. É por isso que eu quero lutar com você. Ao ouvir isso, Bubar ergueu a espada por instinto diante do peito e gaguejou, confuso. Oh, que? O que quer dizer com isso? Antes que ele conseguisse terminar de falar, Jin Hunkandel já tinha disparado para frente como fogo em chamas. O ar ao redor dele parecia ficar quente e vermelho sob a pressão da investida. Totalmente pego de surpresa, Bubar ergueu a espada às pressas e por pouco conseguiu bloquear o golpe poderoso. Ofegante, ele usou toda a força que tinha para empurrar Jin para longe. Mas logo em seguida, os pés de Bubar afundaram desesperadamente no chão só para ele não perder o equilíbrio e cair ali mesmo. Então o pânico tomou conta do rosto dele. Jovem mestre, por que você está? Jin Hunkandel não disse absolutamente nada e simplesmente avançou de novo, continuando o ataque sem misericórdia. Desta vez, parecia que Jin estava colocando ainda mais força em cada golpe. Clarões intensos explodiam sem parar enquanto ataque e defesa se chocavam repetidamente como faíscas de uma tempestade. A luta de espadas difícil se arrastava enquanto Jin pressionava sem parar para frente, mas Bubari Gaston não fazia nada além de bloquear, sem jamais ousar lançar um contra-ataque. Essa resistência teimosa foi o bastante para fazer Jin Hunkandel parar e elogiar, com os olhos mais afiados e um ar de aprovação pensativa. Bom. Continue. Bubari Gaston, tremendo como uma ovelha encurralada por caçadores, encontrou o olhar de Jin e respondeu com a voz trêmula, obrigado. Mesmo assim, Bubari Gaston não deixou Jin ficar perto por muito tempo. Ele balançou a espada num movimento apressado, mais forte, para empurrar Jin para trás, e a força bruta desse golpe fez Jin ser arremessado vários passos pelo campo. Jin teve que cravar a espada no chão para não ser lançado ainda mais longe. Quando a ponta da lâmina raspou com força no chão, pequenas pedras voaram para todos os lados, junto com uma chuva de faíscas brilhantes. Só isso já bastava para provar uma coisa com clareza: a resistência de Bubari Gaston não era brincadeira, e a força escondida dentro dele era muito maior do que qualquer um esperava. Jin Hunkandel aproveitou aquele breve instante e lançou pedras e poeira na direção do rosto de Bubari Gaston, fazendo ele perder a noção por um momento e cobrir os olhos por instinto. No mesmo movimento fluido, Jin girou rente ao chão e aproveitou a chance para atacar. Seu chute repentino e decisivo acertou a perna de Bubari Gaston antes que o garoto pudesse se defender. O golpe foi tão inesperado e limpo que Bubari perdeu o equilíbrio na hora e caiu no chão sentindo dor. O garoto cerrou os dentes e tentou suportar a dor para se levantar de novo, mas seus olhos já estavam cheios de lágrimas, tanto pela dor quanto pela humilhação. Agora Bubari Gaston parecia encolher sob a sombra imponente de Jin Hunkandel. Tremendo, ele olhou para cima e perguntou: jovem mestre, por que fez isso? Jin respondeu num tom orgulhoso e cortante: você achou que eu te chamei aqui só para um spar amigável? Eu te chamei porque quero lutar como se realmente pretendesse te matar. Sob o sol forte do meio-dia, Jin Hunkandel apontou a espada direto para Bubari Gaston e falou aquelas palavras frias sem o menor tremor. Seus olhos azuis estavam vazios e sem emoção, sem revelar absolutamente nada. Vendo que Bubari Gaston ainda não tinha se levantado, Jin deu uma ordem seca. Levante-se. Só vou pegar leve com você uma vez. Ao ouvir isso, Bubari apertou a espada com tanta força que a mão começou a tremer. Ele usou a espada como apoio e se forçou a ficar de pé de novo. Ao redor deles, os cadetes começaram a murmurar ao mesmo tempo. Alguns pareciam assustados por Bubari Gaston, enquanto outros gritavam para ele se levantar e lutar até o fim.
Essas reações deixaram todo o campo de treino muito mais acalorado e vivo do que antes. Então Bubari Gaston finalmente começou a revelar sua verdadeira força. A espada em suas mãos parecia reunir todo o poder que existia dentro dele, e logo começou a brilhar com uma luz dourada estranha. Todo mundo que assistia de fora ficou em choque. Os olhos de Mesa Milcano se arregalaram quando ela gritou: "E isso é aura!" Quando olharam de novo para Bubari Gaston, ele já não parecia o mesmo garoto tímido de instantes atrás. Ele parecia mais pesado, mais forte e muito mais imponente, e a luz dourada que saía da espada dava a ele uma sensação quase esmagadora de grandeza. Em pânico e preocupada, Mesa Milcano se virou para o instrutor e disse: "Instrutor, precisamos parar essa luta agora mesmo. Se isso continuar, o jovem mestre pode realmente correr perigo." Até Garantumia parecia chocado demais para responder de início, mas então a voz de Jin Hunkandel ecoou alta e inconfundível. "Instrutor de esgrima Garantumia. Isso é uma ordem. O que você testemunhar hoje, leve com você até o dia da sua morte." Cada palavra de Jin estava carregada de intenção assassina, e seus olhos tinham ficado assustadoramente frios. Ele não olhou nem uma única vez para Garantumia ou Mesa Milcano, mantendo o olhar apenas reto à frente. Seus olhos azuis pareciam mais brilhantes do que antes, quase queimando. Garantumia só conseguiu responder, impotente, entendido. Ao lado dele, Mesa Milcano ainda estava atordoada e pálida de medo, e tudo o que conseguiu fazer foi balançar a cabeça em silêncio várias vezes. Com a franja dourada balançando ao vento, Bubari Gaston ergueu o olhar, com o rosto machucado e sujo. "É isso mesmo que você quer, jovem mestre?" Em contraste com o respeito ainda presente em Bubari, Jin Hunkandel respondeu num tom entediado e gelado: "Isso mesmo. Se você sabe usar aura, então pare de se segurar." Ele levantou a espada de novo, com o rosto frio como pedra. Depois de aguentar tudo desde o começo, Bubari Gaston finalmente cerrou os dentes e se preparou para mostrar todo o seu poder. "Você cometeu um erro, jovem mestre. Se queria esse tipo de luta, então devia ter vindo até mim desde o começo." Com esse grito, Bubari ergueu a espada bem alto e avançou. Um fluxo de poder radiante seguia o caminho da espada, brilhando intensamente enquanto ele corria. Seus olhos agora tinham ficado de um verde esmeralda profundo, cheios de ressentimento, dor e uma vontade inabalável de suportar tudo. Bubari Gaston lançou um golpe poderoso mirando direto em Jin Hunkandel, e Jin mal conseguiu bloquear com a espada. Mas, pelo clarão violento no momento do impacto e pelo jeito como o cabelo de Jin foi jogado para trás, ficou óbvio quão aterrorizante aquele ataque tinha sido. E foi justamente esse golpe que levou a espada de Jin Hunkandel ao limite. A lâmina de Bubari Gaston, ainda brilhando com a força semelhante à respiração da aura, atravessou aquilo e deixou a arma de Jin destruída. Depois de concluir o primeiro golpe, Bubari Gaston assumiu uma postura firme e surpreendentemente bela. Jin Hunkandel, por outro lado, perdeu o embalo com a espada quebrada e recuou instintivamente com um salto para criar distância. Por um breve instante, os olhos de Jin ficaram imóveis. "Eu não imaginava que ele fosse tão forte assim", pensou. "Eu já sabia que Bubari Gaston tinha talento, mas não nesse nível." Essa percepção trouxe de volta uma memória antiga. Jin se lembrou da primeira vez em que viu Bubari Gaston lutar durante os sparrings dos cadetes e de como o garoto enxergava com clareza as técnicas e os hábitos dos adversários. Mais do que isso, ele sabia exatamente como evitar um ferimento grave mesmo sendo derrotado. Mas, ainda assim, Jin Hunkandel nunca tinha imaginado que Bubari Gaston já fosse capaz de usar aura. Enquanto Jin ainda organizava esse choque na cabeça, Bubari Gaston, com o rosto marcado pela raiva, se moveu para atacar de novo. Mas Jin reagiu rápido, recuando com passos leves e ágeis e jogando fora a metade quebrada da espada. Então, sem a menor hesitação, Jin Hunkandel avançou direto com a mão nua e acertou o pulso de Bubari Gaston bem quando o próximo golpe estava prestes a descer. O ataque foi tão rápido e preciso que o pulso de Bubari Gaston se machucou antes mesmo de ele perceber o que tinha acontecido. Ele olhou para a mão tremendo e cerrou os dentes com força.
Então, de repente, alguma coisa cruzou seu campo de visão tão rápido que ele mal conseguiu processar. Um som metálico agudo ecoou, e no instante seguinte toda a situação virou de cabeça para baixo de novo. Jim Hunkandel já tinha se aproximado e prendido Bubari Gaston num estrangulamento apertado. Bubari Gaston ainda tentou resistir, agarrando o braço de Jim e forçando para soltá-lo, mas não conseguiu escapar por mais que lutasse. Assim que Jim percebeu que Bubari finalmente estava começando a perder as forças, ele o soltou. Então Jim recuou, não porque queria observar melhor Bubari Gaston, mas porque queria que o garoto relaxasse e baixasse a guarda. Bubari caiu de joelhos, tremendo por inteiro enquanto puxava o ar em respirações pesadas e irregulares. "O que? Por que você parou?" exigiu Bubari Gaston entre respirações falhas. "Você disse que queria lutar até o fim. Se é verdade, então devia ter terminado. Você gosta de brincar com as pessoas desse jeito?" Jim Hunkandel olhou para Bubari Gaston enquanto o garoto jogava aquelas palavras cheias de raiva nele, e por baixo daquela raiva Jim conseguia sentir uma tristeza profunda que estava enterrada havia tempo demais. Então Jim perguntou em voz baixa, "É assim mesmo que você me vê?" Bubari não conseguiu mais se segurar e ergueu a cabeça de uma vez, gritando, "Então por quê?" Jim respondeu numa voz mais suave, "Porque empurrar você até esse ponto também dói em mim. Dói mais do que você imagina." Ao ouvir isso, Bubari Gaston fechou o punho, embora a raiva ainda continuasse dentro dele. "O que você sabe sobre mim?" ele exigiu, "para me fazer passar por uma coisa dessas?" Em contraste com a raiva fervendo de Bubari, Jim Hunkandel se aproximou calmamente. Ele se abaixou, pegou a espada caída e disse num tom estável, "Você está certo. Eu não sei tudo sobre você." Ele ergueu a espada enquanto continuava, "Mas eu sei de uma coisa." Bubari Gaston, agora se acalmando aos poucos, olhou para ele com surpresa aberta. Jim Hunkandel encontrou os olhos de Bubari Gaston com um olhar sério e completamente sincero. "Se importar com os outros é algo que você só consegue proteger de verdade depois que se torna forte. Agora, você é mais fraco do que eu, e também é mais gentil do que eu." Enquanto falava, Jim colocou a mão no ombro de Bubari Gaston num gesto que parecia quase um encorajamento. "Me desculpa. De verdade, eu gosto muito dessa sua bondade. Mas se você continuar tão gentil assim sem ficar mais forte, você não vai sobreviver neste inferno." A voz de Jim ficou ainda mais suave, quente e cheia de carinho. "Bubari Gaston, fique mais forte. Proteja esse seu coração bondoso com força." As pessoas assistindo de fora também se emocionaram, e a simpatia se espalhou pelo rosto de muitos deles. Um coração bondoso era um presente, tanto para si mesmo quanto para os outros, e as palavras calorosas de Jim pareciam continuar no ar silencioso mesmo depois que ele terminou de falar. Aquelas palavras sinceras finalmente fizeram Bubari Gaston entender alguma coisa bem no fundo de si, e as lágrimas saltaram dos olhos dele. Jim Hunkandel sorriu de leve e bateu no ombro dele. "Desculpa por eu ter precisado te ensinar desse jeito tão doloroso." Justo nesse momento, os trabalhadores da cozinha chegaram carregando um caldeirão enorme e vários pães. A carga parecia pesado bastante para curvar as costas deles. Um deles percebeu que a sessão de treino ainda estava acontecendo de algum jeito e soltou, surpreso, "Meu Deus!" Garanto-Mia começou a caminhar na direção de Jim Hunkandel e Bubari Gaston como se fosse mandar o pessoal da cozinha embora. "O treino ainda não acabou. Voltem depois." Mas, vendo eles se atrapalharem de forma desajeitada sob o peso da comida, Jim disse, "Não, tudo bem. Podem trazer." A essa altura, Bubari Gaston já tinha se acalmado e voltado ao seu jeito tímido de sempre. "Jovem mestre", disse ele com cuidado, "por favor, venha pegar a ração de hoje." Ao ouvir isso, Jim Hunkandel sorriu e apoiou a espada no ombro de forma casual. "Tudo bem, então. Vou pegar a sua porção e a minha." Naquele momento, a luz do sol parecia cair sobre Jim como uma auréola, fazendo ele parecer quase deslumbrante. "Então foi por isso que meu filho mais novo disse aquilo." Chiron Hunkandel ouviu em silêncio o relatório sobre as ações recentes de Jim Hunkandel, e, conforme os detalhes chegavam um a um,
o significado por trás das palavras de Jin finalmente começou a fazer sentido. Sim, patriarca. Depois de dar essa resposta, Shiron Hunkandel de repente virou o rosto e soltou uma risada baixa. Entendi. Então o garoto finalmente fez a escolha dele, não foi? Ele pretende proteger os fracos enquanto governa com a própria força. Se esse é realmente o caminho que ele escolheu, então deixe que continue seguindo por ele. A voz dele carregava tanto curiosidade quanto uma aprovação silenciosa. Quero ver até onde ele consegue chegar, disse Shiron Hunkandel. Então ele deu uma ordem calma. Volte e conte tudo ao garoto. Quem recebeu a ordem se curvou na mesma hora. Sim, meu senhor. Com a cabeça levemente abaixada, o rosto severo de Shiron Hunkandel se curvou num sorriso fraco e perigoso. Vou dar ao garoto sua primeira missão. Em janeiro de 1795, aos 15 anos, Jin Hunkandel foi oficialmente reconhecido como um cavaleiro de 3 estrelas. Durante a primeira pausa de férias, alguns alunos voltaram para suas cidades natais, enquanto o restante ficou para trás e treinou por conta própria para testar o quanto tinham melhorado. Quando um cadete alcançava o nível intermediário, espadas de madeira já não eram mais usadas no treinamento. No lugar delas vinham lâminas reais, feitas sob medida e forjadas de forma adequada para treino de combate de verdade. Muitos cadetes já tinham encomendado a ferreiros espadas pessoais que combinavam com seu próprio estilo. Jin Hunkandel também estava planejando encontrar uma lâmina adequada no arsenal do clã, mas Luna Hunkandel insistiu que ela mesma o ajudaria pessoalmente a escolher uma. Encontrar uma espada que realmente combine com você nunca é fácil, pensou Jin Hunkandel, já sentindo que aquilo não seria simples. Como Luna Hunkandel declarou com firmeza que queria escolher uma espada para ele com as próprias mãos, todo o poder de decisão naturalmente acabou ficando nas mãos dela. Encostado na parede, Jin Hunkandel relembrou em silêncio o que tinha acontecido naquele dia um mês antes, e sua expressão ficou um pouco complicada conforme a memória voltava. Naquele momento, Luna Hunkandel insistiu teimosamente em manter o direito de escolher a espada. Jin, por favor, deixe eu escolher uma para você. No fim, Jin abaixou a cabeça e tentou se convencer. Tanto faz. Ela tem um olho muito melhor para armas do que eu, então a espada que ela escolher provavelmente vai combinar comigo. Então, cortando esses pensamentos de uma vez, Luna saiu da sala do tesouro carregando uma espada enorme com as 2 mãos. Jin Hunkandel ficou encarando aquilo com o rosto congelado em descrença, completamente incapaz de esconder o choque com o que estava vendo. Luna Hunkandel olhou para Jin com confiança brilhando nos olhos e apresentou a espada com orgulho. Essa espada se chama Slaughter Veil. Eu usei bastante ela quando tinha mais ou menos a sua idade. Ela é grande, afiada e, sinceramente, eu achei que algo assim combinaria com você também. Então ela baixou os olhos para a lâmina com carinho evidente. Acho que essa aqui é basicamente a forma original da grande espada que eu usava naquela época. Ela se virou de repente e perguntou, o que você acha, Jin? Você gosta dessa espada? Era uma pergunta tão difícil que Jin sentiu todas as palavras que tinha preparado se embaralharem dentro da boca antes de responder, hesitante. Sister Luna, eu sou muito grato por você ter escolhido algo para mim, mas acho que essa espada não combina muito comigo. No momento em que disse isso, o rosto de Luna caiu visivelmente, porque era óbvio que ela tinha realmente se esforçado para escolher uma lâmina para o irmãozinho. Entendi. Tudo bem. Eu estava só brincando mesmo. Jin Hunkandel olhou para a expressão dela e pensou consigo mesmo, não, ela claramente não estava brincando. Luna Hunkandel balançou a espada e murmurou para si mesma, mas Slaughter Veil realmente é uma boa espada. Ela é um pouco pesada, claro, mas não é insuportável. Os olhos dela se estreitaram enquanto examinava a lâmina com um olhar sério e afiado. Olhando para a espada enorme agora apoiada no chão, Luna soltou um suspiro relutante e finalmente disse, tudo bem. Vou te ouvir. Em vez disso, vou escolher outra para você. Ao ouvir isso, Jin Hunkandel soltou em silêncio um longo suspiro de alívio por dentro. Enquanto empurrava a porta do tesouro para abrir de novo, Luna Hunkandel disse, sabe,
eu realmente pensei bastante e me esforcei muito para escolher uma espada para você. Então, sem esperar resposta, Luna Hunkandel levou Jin Hunkandel de volta para dentro do tesouro mais uma vez. Agora segurando uma espada diferente, ela falou com uma voz sincera e firme. Uma espada que só você pode realmente usar. Foi essa que eu escolhi para você. No momento em que Jin Hunkandel viu a espada que Luna estava erguendo, ele ficou genuinamente surpreso. Ela tinha escolhido Bradamante desde o começo, como se já soubesse exatamente do que ele precisava. Então eu acho que essa vai ser a espada mais adequada para você, disse Luna Hunkandel. Jin observou enquanto ela puxava a lâmina devagar para fora da bainha e pensou consigo mesmo, essa espada é a que está ligada à Barizada, a arma usada pelo primeiro patriarca, Bradamante. Jin Hunkandel pegou Bradamante nas mãos, com um interesse claro brilhando nos olhos. Luna olhou para ele e perguntou, quase provocando, agora você gosta dessa espada, não gosta? Jin respondeu na mesma hora, sem a menor pausa. Sim. Entre as milhares de espadas excelentes daqui, essa realmente é a mais especial. Olhando para a lâmina repousando em suas mãos, Jin Hunkandel pensou consigo mesmo, essa é a espada que eu já tinha dito para mim mesmo que precisava conseguir de qualquer jeito. Eu nunca esperava que Luna escolhesse Bradamante para mim com as próprias mãos. Tanto Bradamante quanto Barizada combinavam extremamente bem com o uso de energia das sombras. Se Jin tivesse tentado escolher essa espada sozinho, os outros quase com certeza teriam se oposto e o forçado a desistir dela. Foi por isso que ele sentiu uma gratidão profunda por Luna Hunkandel colocá-la em suas mãos. Essa lâmina era uma que muitos de seus irmãos e irmãs queriam, e isso só fazia ele pensar ainda mais em como poderia retribuí-la por tê-lo escolhido para ele. Ao ouvir isso, Luna Hunkandel lançou para ele um olhar levemente magoado e respondeu, isso não parece certo, Jin. Pelo visto, você ainda não baixou totalmente a guarda perto de mim, não é? Ela abaixou um pouco o rosto, e uma decepção clara apareceu na expressão dela. Sinceramente, eu fiquei um pouco magoada. Jin Hunkandel rapidamente acenou com as mãos e negou. Não, não é isso. Estou falando de coração, disse Jin. Luna Hunkandel se aproximou e apontou para ele. Sério? Então, se é verdade, console este meu pobre coraçõezinho decepcionado. Jin Hunkandel ficou claramente desnorteado. O quê? Então Luna calmamente mandou ele fechar os olhos. Jin, seu treino começa agora. Tudo bem. Você sabe o que eu quero dizer? Perguntou ela. Claro, Sister Luna, respondeu Jin. Ótimo. Mas hoje também tem outra coisa que eu preciso te ensinar. Ao ouvir isso, Jin pareceu genuinamente surpreso. O quê? Luna Hunkandel colocou as duas mãos nos ombros de Jin e falou numa voz muito mais séria do que antes. Sua família pode tentar arrastar uns aos outros para baixo o tempo todo, mas também são as pessoas que podem te amar sem condições. Guarde essa verdade no seu coração, disse ela com ênfase silenciosa, garantindo que cada palavra afundasse bem dentro dele. Então, de uma vez, Luna segurou Jin pelos ombros e gritou, e não fique triste. Muito assustado, Jin deu um pulo e respondeu às pressas, entendi, entendi. Desculpa. Depois dessa explosão de força, Luna abaixou a voz para algo mais íntimo e pessoal. Eu vivi uma vida solitária dentro desta família desde antes mesmo de você nascer. Já cansei de viver desse jeito. Então, por favor, entenda, eu não quero que você acabe preso nessa mesma vida também. Jin tremeu levemente sob a força da mão que ainda agarrava seu braço e respondeu com uma voz fraca e abalada. Eu sei, Luna. Na mesma hora, Luna Hunkandel voltou a se animar e se virou alegremente. Tudo bem então, Jin. Vamos começar o treino agora. Sinta isso com todo o coração. Não muito depois disso, Jin Hunkandel correu de volta para o quarto para exibir a espada. Murakan, o que você acha? Esperando elogios, ele foi pego de surpresa quando Murakan simplesmente disse, leve isso de volta para o arsenal. Você ainda não consegue lidar direito com a energia das sombras, então ainda não pode usar essa espada. Ao ouvir essa resposta direta,
Jin abaixou a cabeça e murmurou, decepcionado. Murakan continuou, se você quer usar Bradamante, precisa de pelo menos poder das sombras de 3 estrelas. Mas agora você é só um moleque de 2 estrelas. Você não consegue reproduzir a forma despertada dessa espada. Jin Hunkandel olhou para a espada com uma expressão duvidosa, mas então fortaleceu sua determinação em silêncio. Vou chegar às 3 estrelas logo. Aí vou poder usá-la em pouco tempo. No momento em que Murakan ouviu isso, ele fechou com força o livro que estava lendo e gritou, irritado, que arrogância. Escute com cuidado o que eu estou dizendo. O que é esse absurdo? Barizada e Bradamante não são armas que você pode usar de qualquer jeito só porque quer. Você precisa de pelo menos poder das sombras de 3 estrelas só para alcançar o mínimo. Isso é o mínimo absoluto, disse Murakan, enquanto dava um tapa forte na cabeça de Jin. Até lá, use espadas normais e espere chegar ao poder das sombras de 5 estrelas se quiser manuseá-las direito. Entendi, disse Jin Hunkandel, enquanto tentava se endireitar de novo. Mas então ele afastou a mão de Murakan e abriu um sorriso atrevido e descarado. Você sabe que eu não sou do tipo impaciente, velho. Eu só preciso chegar ao poder de 5 estrelas este ano, certo? No momento em que Murakan ouviu isso, veias saltaram visivelmente na testa dele, e a raiva subiu tão rápido que parecia até ridículo. Agarrando Jin pela cabeça, Murakan rangeu os dentes e avisou, mesmo que você ficasse em primeiro em poder das sombras, dominar algo assim ainda seria pura loucura. Estou te dizendo isso para o seu próprio bem. É tão absurdo que até a própria espada riria da sua cara. Se me entendeu, então pare de falar bobagem. Enquanto o velho dragão continuava repreendendo sem parar, Jin Hunkandel esticou a mão em silêncio e tentou pegar o livro escondido enquanto Murakan ainda estava ocupado resmungando. Jin Hunkandel agarrou o livro e o ergueu como se fosse rasgá-lo ao meio, com a voz ficando fria e afiada enquanto ameaçava, Ei, fala isso de novo. O que foi exatamente que você acabou de dizer? No instante em que Murakan viu seu livro de histórias favorito em perigo, ele avançou num pânico furioso e xingou alto. Droga! Ei, larga isso agora mesmo! O tom de Jin continuou seco, mas o aviso nele era claro quando repetiu, larga isso! Naquele exato momento, Gilly MC Lora entrou correndo de fora, chamando com a voz apressada. Jovem mestre Jin! Ao ouvi-la, Jin se virou na hora, com a expressão ficando mais séria. Gilly, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Aproveitando o instante em que a atenção de Jin se desviou, Murakan rapidamente puxou seu precioso livro de histórias de volta para os braços. Gilly informou sem perder um segundo, o instrutor Garon está procurando o senhor. Ele ia vir até aqui pessoalmente, mas disse que precisa continuar verificando o mapa enquanto discute o resumo da estratégia com o senhor, então pediu que o senhor fosse até ele. O tom dela era respeitoso, mas havia urgência suficiente para deixar claro que aquilo não era um chamado qualquer. Murakan se jogou no chão e apertou o livro recuperado contra o peito, quase chorando de alívio enquanto murmurava, meu amado quadrinho. Enquanto isso, Jin parou de prestar atenção no pequeno drama de Murakan e se concentrou nas palavras de Giri, analisando a situação em silêncio. Estratégia? Perguntou Jin, e Giri assentiu com o rosto sério. Sim. O instrutor Garon recebeu a missão de supervisionar sua primeira missão. Assim que a pausa terminar, espera-se que o senhor parta imediatamente. Jin se virou e coçou a nuca enquanto começava a andar, parecendo meio pensativo e meio divertido. Entendi. Então finalmente chegou a hora. Afinal, agora sou um espadachim de 3 estrelas. Mesmo assim, ser mandado logo depois da pausa parece um pouco incomum. Gilly seguiu logo atrás de Jin enquanto caminhavam, mantendo o passo sempre um pouco atrás do dele. Acho que pode ser porque a missão é especialmente difícil, ela disse. Normalmente, tarefas de nível intermediário para cima são reservadas a cadetes mais capazes. Jin deu um sorriso leve e confiante e respondeu, então provavelmente reconheceram o quanto eu melhorei e decidiram que já estou pronto. Jin se virou por um momento e fez um gesto casual, cheio de confiança. Vou lá ver do que se trata, Gilly. Você fica aqui e faz companhia pro Murakan.
Jin abaixou levemente a cabeça e respondeu com uma voz suave: sim, jovem mestre. Pode ir. A resposta dela foi calma, mas seus olhos ainda carregavam uma preocupação discreta. Quando Jin chegou ao local marcado, levou a mão até a porta sem hesitar e a empurrou para abrir. O clima do outro lado já parecia mais pesado, como se a própria sala estivesse esperando por ele. Assim que entrou, Jin foi o primeiro a falar. Garon, ouvi dizer que recebi uma missão. Garon, que estava estudando um plano estratégico, se virou para encará-lo e fez uma saudação formal. Saudações, jovem mestre. Além do senhor, outros 10 cadetes também receberam missões. Vocês serão divididos em 2 equipes para realizar operações separadas. A tarefa é uma missão de busca na área próxima à fronteira sul do Império Den. O Império Den, repetiu Jin enquanto olhava para o mapa. Fica perto dos territórios dos Beasmin, não é? E, se estou lendo certo, também não fica longe da área marcada como a toca da tribo White Wolf. No momento em que disse isso em voz alta, o local já pareceu mais perigoso do que deveria ser para uma missão de iniciante. Ao ouvir isso, a expressão de Jin ficou mais séria. Cadetes de baixo nível não deveriam ser enviados para perto de um lugar assim. Para uma primeira missão, a dificuldade era claramente alta, e além disso, o período da operação era mais curto que o normal. Tudo naquela missão parecia intencional, como se alguém tivesse escolhido aquelas condições por algum motivo. Enquanto Jin levava a mão até a mesa, Garon entregou os materiais. Jovem mestre, aqui está o mapa, junto com as informações detalhadas sobre os membros da equipe. Os papéis estavam organizados com cuidado, mas o peso do que representavam estava longe de ser simples. Me dá isso, disse Jin, pegando os documentos e passando os olhos por eles. Quanto mais lia, mais surpreso ficava. Todos os membros designados para sua equipe tinham alcançado resultados pré-intermediários por muito pouco, e ainda havia Bubari e Gaston, cujo desempenho sempre foi instável. Os olhos de Jin se estreitaram. Alguém propôs essa formação de propósito? Aquilo era específico demais para parecer aleatório. Uma proposta, murmurou Jin para si mesmo. Se a notícia de sua luta com Belloc Schmitz tinha chegado a seu pai, então essa missão provavelmente era mais do que só uma designação. Era bem provável que fosse um teste, cuidadosamente preparado para medir que tipo de determinação ele realmente tinha. Quando esse pensamento se firmou em sua mente, Jin cerrou os punhos lentamente. Tudo bem, pai, disse por dentro, com a determinação endurecendo. Então eu vou provar isso para o senhor custe o que custar. Vou mostrar que a minha convicção nunca vai vacilar, jurou Jin em silêncio, com o olhar firme e inabalável. Agora já não havia hesitação alguma dentro dele, só a intensidade calma de alguém que já decidiu ir até o fim. 3 dias depois, na fronteira sul, Jin ficou diante do grupo reunido e explicou o objetivo. O propósito desta missão é localizar Semberville, o herdeiro do reino Zing. Assim que chegarmos, vamos estabelecer um acampamento de guarda no centro da fronteira sul. Depois que o acampamento estiver seguro e os preparativos estiverem completos, cada equipe iniciará buscas separadas. As informações serão compartilhadas com o envio de uma pessoa de volta ao acampamento em um horário fixo todos os dias. Sua voz era estável, clara e carregava o peso de comando. Ele olhou para o grupo e acrescentou num tom mais firme, e mais uma coisa. Não me chamem de jovem mestre enquanto estivermos aqui fora. Me chamem de comandante. Após uma breve pausa, ele continuou, se alguém se ferir, fique no acampamento e descanse quando for necessário. Não se forcem além do limite. É só isso. Então, em voz mais baixa, concluiu com uma tensão contida, agora, só nos resta torcer para que o líder dos batedores ainda esteja vivo. Um pouco depois, Bubari Gaston correu pela neve para reportar diretamente a Jin. Sua respiração estava descompassada pela pressa, e a tensão em seu rosto deixava óbvio que ele tinha encontrado algo importante demais para esperar. Comandante, Jin relatou ter visto um Beasman da tribo Vatertail, disse Bubari. Ao ouvir isso, Jin calmamente levou a mão até o capuz e o puxou para trás, revelando uma expressão mais focada. A tribo Vatertail, repetiu em voz baixa, já organizando na cabeça o que aquilo podia significar.
Como a tribo Vatertail era conhecida por ser pacífica e evitar tribos carnívoras sempre que possível, Jim avaliou a situação rapidamente. Se forem eles mesmo, então provavelmente não vamos precisar entrar no território da tribo White Wolf aqui perto, disse enquanto imaginava em sua mente os assentamentos locais dos Beasmen. Mesmo assim, ele não baixou a guarda. Então Jim se virou na mesma hora e deu uma ordem clara. Certo, Bubar e Gaston. A neve vai te atrasar, então saia 2 horas antes do planejado e retorne para a área 13. Bubar se endireitou imediatamente, colocou a mão sobre o peito e aceitou a ordem sem hesitar. Entendido, comandante, respondeu Bubar. Jim então olhou para o resto do grupo e ordenou: o restante de vocês vai vasculhar a área 13. Todos responderam em uma só voz: sim, comandante. Depois disso, Jim deu um pequeno passo para o lado e observou os Beasmen à distância, com um leve incômodo começando a surgir em seus pensamentos. Havia algo naquela missão que ainda parecia estranho. Seu pai podia muito bem ter arranjado aquilo diretamente, mas até agora tudo tinha corrido bem demais. Por um momento, Jim se perguntou se tinha entendido errado o objetivo do teste. Com aquela sensação ruim ainda rondando o fundo da mente, Jim começou a caminhar em direção aos Beasmen. Seus passos eram medidos e cautelosos, e embora seu rosto continuasse calmo, todos os seus sentidos permaneciam em alerta. Quando o grupo de Den se aproximou, os Beasmen se reuniram com cautela, formando um agrupamento solto enquanto observavam os humanos chegarem mais perto. Um deles finalmente foi o primeiro a falar, tentando se dirigir aos outros, enquanto o restante parecia tenso, inseguro e claramente não acostumado com esse tipo de encontro. Então outro Beasman, segurando um peixe com as 2 mãos, apontou para Jim e disse com uma voz miserável que ele parecia abatido. O Beasman que carregava o peixe se aproximou devagar de Jim, estendeu o peixe em sua direção com as mãos trêmulas e disse: se você está triste, coma isso. É para você. Jim se abaixou até ficar na altura da criatura e aceitou o gesto com uma cordialidade surpreendente. Obrigado, disse ele. Vou retribuir essa gentileza depois. Depois dessa breve troca, Jim continuou observando a área e pensando. Além da área 13 começava de fato o território dos Beasmen, e se suas suposições estivessem corretas, soldados de baixo nível não teriam chance nenhuma se um conflito real estourasse ali. Quanto mais ele analisava o terreno, menos vontade tinha de agir por impulso. Jim tirou o mapa estratégico mais uma vez e continuou pensando em silêncio. Não havia necessidade de se forçar só para produzir resultados chamativos. Pelos próximos 3 dias, ele decidiu que focaria em confirmar quais áreas realmente tinham sido vasculhadas e em reforçar o controle da situação. Paciência, e não pressa, era o que manteria seu pessoal vivo. De repente, um grito urgente cortou seus pensamentos. Jovem mestre! Bubar e Gaston vinha correndo de longe, com um rosto pálido e cheio de pânico. Bastou um olhar para ele para Jim perceber que algo tinha dado muito errado. Jovem mestre Jim, gritou Bubar de novo. Jim se virou imediatamente, com preocupação passando pelo rosto. O que foi, Bubar? Mas o pânico na voz de Bubar já bastava para fazer Jim parar antes mesmo de ouvir a resposta completa. Por um breve e pesado momento, Jim ficou completamente imóvel. O ar ao seu redor pareceu ficar mais tenso, como se tudo tivesse congelado um instante antes da notícia ruim cair de vez. A segunda equipe sofreu uma emboscada, Bubar finalmente relatou. No instante em que ouviu isso, Jim se virou e levantou a mão para dar ordens. Todas as forças, preparem-se para se mover. Bubar, me passe os detalhes. Bubar respondeu às pressas. A equipe se dispersou para evitar o inimigo e quebrar a perseguição. As palavras vieram rápidas, mas o medo por trás delas era ainda mais evidente. Um dos sobreviventes conseguiu alcançar o acampamento de guarda e relatar o que aconteceu, acrescentou Bubar. Jim apertou ainda mais a pressão na hora. Foram os Beasmen? Eles emboscaram a equipe. O rosto de Bubar se contorceu em pânico enquanto ele balançava a cabeça. Não. Não foram Beasmen. Eles sofreram a emboscada de humanos. Foi confirmado que apenas 3 pessoas atacaram os Runkandel,
disse Bubari, ainda abalado. Só 3. O rosto de Jin endureceu na hora. Impossível. Se fizeram um movimento desses, tenho certeza de que há mais deles por perto. Então ele se virou e gritou em voz de comando, Eddington, David, retornem ao acampamento e protejam o perímetro. Não enfrentem o inimigo em hipótese alguma, continuou Jin enquanto se movia. A primeira prioridade de vocês é relatar tudo da forma mais detalhada e precisa possível. Sim, senhor, veio a resposta. Mesmo dando ordens enquanto corria, os pensamentos de Jin não paravam. Havia inimigos demais naquela região para aquilo ser coincidência. Mas qual era o verdadeiro objetivo deles? E por que tinham atacado a equipe 2 em vez da equipe 1? Por qualquer ângulo que olhasse, a situação estava errada. Jin ainda não sabia quem eram os atacantes, mas eles tinham agido com rapidez e precisão. De repente ele parou e levantou a mão, sinalizando para os 2 atrás dele pararem na hora. Eles tinham chegado a um sinal de batalha. Enquanto seus olhos se tornavam mais afiados, um pensamento gelado se firmou em sua mente: quem quer que tivesse tocado na família Runkandel pagaria por isso. Então Bubari Gaston falou de repente, com a voz tensa. Jovem mestre, tem sangue debaixo da neve. E era verdade. Meio escondidas sob a superfície branca, havia pegadas e manchas vermelho escuras, fortes e horríveis contra o chão congelado. O rosto de Bubari empalideceu enquanto ele gaguejava. Não pode ser. Mesa Milcano. Equipe 2, eles não podem estar todos mortos. A voz de Jin cortou o pânico dele num tom calmo e firme. Se acalme, Bubari. O sangue ainda está fresco. A compostura dele estabilizou o clima, mesmo com a cena sombria diante deles. Jin se ajoelhou com cuidado e examinou os rastros em detalhe. Não havia sinais de corpos caídos ali, nem sinais de mutilação. Houve uma luta, disse em voz baixa, juntando as peças. Depois a equipe 2 fugiu. Seus olhos percorreram a neve mais uma vez. E, julgando pelas pegadas, só uma pessoa realizou a emboscada neste ponto. A voz de Sierra veio de perto. Jovem mestre, encontramos uma bandagem abandonada. Parece pertencer ao Gelster. O relato dela veio rápido, mas havia urgência evidente, como se ela soubesse que aquele pequeno item poderia se tornar a chave para rastrear o caminho da equipe. Jin olhou para a bandagem branca manchada de sangue na mão de Sierra e fez um breve aceno de aprovação. Bom trabalho, Sierra. Onde exatamente você encontrou isso? Mesmo no meio da tensão, ele não deixou passar a importância de um relato cuidadoso. No oeste, respondeu Sierra. Jin pegou a bandagem e a analisou de perto enquanto reconstruía a rota em sua mente sobre o mapa estratégico. Então eles trataram os feridos enquanto recuavam, murmurou. Depois foram pressionados de novo pelo emboscador e empurrados para o oeste. O rastro começava a tomar forma, peça por peça. Jin se levantou na mesma hora e deu outra ordem sem demora. Sierra, reúna-se com Arlington e fique perto dele. Conte com o apoio dele e não rompa a formação. Então ele olhou à frente e disse, vamos nos mover. Quando Bubari Gaston hesitou por um único instante, a voz de Jin ficou mais firme. Bubari Gaston, cumpra a ordem. Sim, jovem mestre, veio a resposta imediata. Jin e Bubari Gaston continuaram avançando pela neve, se aprofundando cada vez mais na área. Depois que alcançaram um esconderijo estável e se abaixaram para se cobrir, Bubari sussurrou com tensão, é a equipe 2, jovem mestre, sua voz estava baixa, mas o medo nela era impossível de ignorar.